jogo que mais marcou na minha vida foi aquela semifinal com Cuba. Contra Cuba. Porque assim, Cuba era imbatível aquele time. Aquela geração de Cuba, hoje, com qualquer time do mundo ganhava. Não perdia para ninguém. Elas eram muito fortes. Eu Era a nunca força física a maior virtude daquele time? Também tinha força física, elas eram muito fortes, mas tinha técnica. Tinha uma Mireia que era craque, tinha uma Magali, uma central, a Cabarral, que era muito habilidosa. Tinha 2 levantadoras que atacavam e levantavam muito bem. Elas faziam jogadas. Era um time técnico, além de muita força, né, que Uhum. o aquecimento delas, a bola batiam no teto. Mas foi uma geração muito difícil da gente ganhar. Então eu falo, se a gente é essa potência hoje do vôlei brasileiro, foi graças a Cuba. A gente perdeu tanto, tanto para elas, que chegou uma hora que a gente começou a fazer intercâmbio para entender o que que elas faziam de diferente. Era a parte física. Elas faziam crossfit, Antes disso existir. 1995, levantamento olímpico. A gente era aqueles elastiquinho, halteres. Aí foi quando o nosso preparador físico, o Zé Inácio, ele mudou toda a nossa metodologia da parte física. E a resistência que a gente teve. A gente ficou tudo robotizada, né? Porque não tinha aquele costume de pegar tanta Hum. ferro, né? Tanta musculação. Mas aí a força aumentou, a impulsão aumentou. E aí a gente foi aos poucos vendo o nosso resultado. E daí a gente começou a fazer frente a Cuba. Esse primeiro jogo tem aquele episódio de uma briga Era, generalizada e que você vai entrar no vestiário e o pau tá comendo, sim, basicamente. sim, eu não consegui entrar. Porque quando Tem algum acabou. momento que você sente medo ali? Tipo, Sim, medo de, sei lá, se machucar feio numa é. briga ali? Imagina, as mulheres eram enormes, fortes pra caramba, eram briguentas. Depois eu fui descobrir, tá? Hoje a Mireia é minha irmã, a gente está com uns projetos aí profissionais. Mas na época, por que que teve essa rivalidade? Cuba era imbatível. Brasil começou a fazer frente a Cuba. Era sobrevivência. Toda a grana que elas ganhavam, 90% ia para o governo, 10 era para elas. Mas para elas tudo bem. Era um combinado, e o presidente dava um super apoio. Só que o primeiro lugar era um valor, o segundo era metade do primeiro lugar, o terceiro era metade da metade. E aí o treinador, o Eugênio, na hora que elas faziam treinamentos entre elas, faziam as titulares provocarem as reservas e vice-versa. Elas foram treinadas para isso, para fazer contra a gente. Assistindo as imagens daquele jogo, eu assisti alguns lances nessa semana para Sim. fazer essa entrevista com você. Eu tenho uma curiosidade que eu acho que eu tenho desde sempre. Qual que era a provocação na rede de um lado para o outro ali? Não Pode precisa. falar palavrão aqui? Pode. Salta, filha de putana, salta, salta. Mireia falava assim, salta. Era nesse nível, assim, É, era opa, baixaria pura dos dois lados. era baixaria. E a Márcia Fu ficava louca, né? A Márcia Fu gosta de briga. Ana Moza gosta de briga. Então a mulherada ficava louca. E nós latinos temos essa coisa do sangue Uhum. correr na veia, né? E era guerra, era guerra. Mas o pior foi quando acabou o jogo, porque aí foi aquela discussão ali na rede e no vestiário. Aí eu fui cumprimentar meu filho, que estava na Na arquibancada, arquibancada, sim. e aí as meninas foram pro vestiário. Aí a Ana Paula estava indo, aí tinha 3 cubanas que pararam na porta do vestiário, não deixaram ela passar. Pararam assim as 3. Por que ela? Era quem chegou primeiro ou foi um alvo? Não, também, porque a Ana Paula tinha aquele ar debochada dela. Ana Paula tem uma coisa, tipo assim: "Comigo não". Entendi. E aí, sangue latino, né. Outras são mais comedidas. Aí na hora que a Ana Paula viu que eu não conseguia passar, ela falou assim: "Permisso", né, ela entrou no meio das 2. Na hora que a Ana Paula pediu permissão, elas jogaram, assim, a Ana Paula no nosso vestiário, ela caiu por cima de biombo. Você viu isso tudo? Não, eu estava na Você estava com seu filho, com meu tá? filho. Aí quando eu volto, eu tô ouvindo uma gritaria no vestiário, eu falei: "Meninas, eu tô aqui do lado de fora, eu tô aqui". Ela: "Vina, barraco, barraco". E tinha 3 seguranças na porta, eu falei: "Number 10, Brasil". Ele: "Não, você não pode entrar". Eu falei: "Como não?". Aí eu pensava: "Como é que esses moços, são segurança, estão aqui fora?". Eu não entendia. Aí depois eu fui entender que eram brigas de mulheres, o cara era um homem, não podia Uhum. entrar no vestiário.
Nesse período, eu fui procurar alguém, algum jornalista, para tentar explicar para os seguranças que eu era jogadora do Brasil. Quando eu entrei numa sala lá da imprensa, tinha um coreano e um chinês. Não tinha nenhum jornalista. Do you speaking? No, no English. No, 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 no. Porque naquela época, as pessoas não falavam inglês fluentes. Mas todas as equipes tinham intérpretes. Uhum. E aí, eu tentava explicar para ele, não entendia. Quando eu fui voltar, já tinha acabado a briga. Aí era uma chorando com um galo na cabeça, a outra. Uma confusão. Olha, a gente saiu daquele vestiário 3 da manhã. Era a polícia escoltando a gente. A gente chegou na vila quase de manhã para acordar, para treinar, que a gente tinha jogo no dia seguinte. Foi uma loucura. E durante muitos anos, essa rivalidade se instalou. E no mês seguinte, a gente foi para um Grand Prix na China. E nesse torneio foi muito difícil, porque todo mundo foi se lesionando. A Ana Moura se lesionou, a Ana Flávia se lesionou. Eu lembro que nós tínhamos as 6 em quadra, era a Fofão no banco de reserva, mais uma. Nós tínhamos 8 jogadoras, e a líbero que entrava e saía, que era a Sandra. Quando acabou aquele jogo, nós ganhamos. E a Ana Paula pegou a rede, tipo assim, chupa, né? Ganhamos. Meu Deus, você não tem noção. Aquele ginásio lotado na China. Lotado. Acho que era Xangai, se eu não me lembro. Devia ter umas 30 mil pessoas, mas aqueles estádios enormes. A cubana saiu correndo atrás da Ana Paula. Aí o Bernardinho passava na frente da cubana, botava uma prancheta assim, para tentar apartar ela, para Ana Paula passar. Eu sei que o ginásio assim, ó. Parecia com cena de filme. Aí a gente conseguiu com que a Ana Paula entrasse no vestiário. Essa cubana veio com tudo, quase que bateu no nosso médico. Foi a Torres. Aí ali instalou-se uma guerra mesmo. Durante muito tempo, a gente chegava nos hotéis, Brasil era escoltado pela polícia, Cuba pela polícia. Não ficávamos no mesmo andares, tinha um policial no andar da gente, e os restaurantes, a gente não comia no mesmo restaurante. Criou uma guerra Porque mesmo. ia dar briga. Briga, era provocação. Até que um dia o presidente da FIVB na época era Rubem Acosta. Ele reuniu as duas capitãs dos países e falou que se tivesse mais uma briga, as duas equipes iam ser penalizadas. E aí o que aconteceu? Foi se renovando as gerações, né? Trocando-se as peças, aí foi acabando a rivalidade porque já não tinha mais aquela geração de Cuba nem aquela geração do Brasil. Uhum. Mas você vê uma pena hoje Cuba não jogar a Olimpíada.